Ainda aqui nessa parte da arquitetura, vamos falar agora dos componentes, tá? Vamos analisar os componentes que estão disponíveis com o FireDAC. Então, nós temos esses Core Components, né? Os componentes abaixo são do núcleo do FireDAC. A maioria das aplicações utilizam o FD Connection, é o mais comum, né? Que é o que se conecta e realiza a conexão com o banco. E algumas utilizam o FD Query, tá? Também para realizar aí consultas, né? Então esses aqui são os componentes chamados aí de Core Components, né? Formam o núcleo do FireDAC, tá? Nós temos o Manager, ele é responsável pelo gerenciamento e definições da conexão. Temos o Connection, é o que estabelece a conexão com o banco de dados. Temos o Transaction, é o responsável pelo gerenciamento das transações de uma conexão. Temos o Command, esse é responsável por executar comandos SQL. Temos o Table Adapter, ele vai realizar a vinculação entre o Command e um main table. Temos o Schema Adapter, ele vincula vários datasets num único armazenamento em memória e constrói um log de alterações centralizado. Temos o main table, ele vai implementar um dataset em memória, esse in-memory dataset. Temos o Query, que implementa um dataset que consegue executar consultas SQL. É mais comum, né? O padrãozão aí, desde o BDE que nós temos aí o componente Query, tá? Storage Proc é aquele que executa as storage procedures que estão armazenadas lá no banco de dados, né? Esse cara aqui é o que consegue executar esses procedimentos armazenados, tá? Table também é comum desde a época do BDE vir esse componente. Ele implementa um dataset que trabalha com uma tabela simples. Temos o Update SQL, ele vai realizar as atualizações, que são os updates, no lugar de queries ou storage procedures que não podem postar atualizações diretamente. Temos esse Data Move, ele é responsável pela movimentação de dados entre diferentes data sources. Temos o Script, implementa um mecanismo de script SQL que pode executar uma série de consultas SQL. Temos esse Meta Info Query, ele implementa um dataset que pode executar consultas Meta Info. Temos o Event Alerter, ele é responsável por tratar as notificações de eventos do banco de dados. E o Local SQL, né, implementa o motor SQL local que pode executar as consultas SQL com os descendentes de T-Dataset como fontes de dados, tá? Esses aí então são os componentes que formam o núcleo do FireDAC. Daí nós temos esses Driver Link Components. A maioria das aplicações utiliza um componente de conexão para cada banco de dados. Os componentes de ligação do FireDAC são descritos a seguir. Então nós temos aqui, olha, o ADS Driver Link, ASA Driver Link, DS Driver Link, DB2 Driver Link, para cada banco tem um, tá? Então aqui esse componente vai ser utilizado para conectar com o Advantage Database Server, esse segundo com o Sybase, né? Esse terceiro aqui, ó, DS é o DetSnap, DB2 é o DB2, o banco da IBM, FB é o Firebird, tá? IB é o Interbase, INFX é o Informix, MS Access é o Microsoft Access, MS SQL, SQL Server, MySQL já está dizendo, ODBC, esse aqui já vai ser um de ponte, né? É que vai conectar a aplicação a um banco através do ODBC. Tem o do Oracle, tem o do Post, tem o do SQLite, tem esse Data Driver, que é para o Teradata Database. E tem o DBX, que vai utilizar também uma ponte, né, como nós vimos, através do DB Express. Tá? Então esses caras aí são os componentes de ligação do FireDAC. Daí nós temos os componentes chamados Monitor Link Components, né? Então, para reforçar as capacidades de rastreamento, os aplicativos podem usar um dos componentes da tabela a seguir. Nós temos então o rastreio, né, o trace,
num arquivo, que vai ser esse Flat File Client Link, ó, tá? Temos a capacidade de rastreio através do FD Monitor, tá? Com esse Remote Client Link. E temos um customizado, né? Ele vai ligar a capacidade de rastreio customizado numa aplicação, que é esse Money Custom Client Link, tá? Aí nós temos os componentes UI, né? São aqueles componentes que apresentam um diálogo para o usuário, são componentes visuais, no caso esses aqui, tá? Daqui nós temos que a maioria das aplicações elas utilizam o Wait Cursor ou o Login Dialog, né? Então nós temos aqui, olha, esse Async Execute Dialog. Esse diálogo mostra um progresso de execução de uma consulta SQL. Aí tem o Error Dialog, ele vai exibir as exceções do FireDuck. O Login Dialog, que vai apresentar uma janela de login para o usuário informar suas credenciais do banco de dados. O Script Dialog vai mostrar o progresso da execução de um script SQL. E o Wait Cursor, né, que vai permitir o controle do cursor de espera do banco de dados, tá? E temos os Service Components. Uma aplicação utiliza componentes de serviço para adicionar um suporte específico a uma funcionalidade do banco de dados, né? E quais são essas funcionalidades, esse suporte específico, essas características específicas que nós vamos utilizar com esses componentes? Então, pelo nome dá para a gente perceber, né? Ó, temos Backup, Restore. Então aqui é para realizar o backup do banco e para realizar uma restauração do backup. Daí pelo nome aqui dá para saber qual é o banco, ó. Nós temos aqui ADS, então vai ser aquele Advantage Database Server. Temos também, além do backup, o Restore, né, que é para fazer a restauração do backup. Então nós temos esse Utility, né, que é que vai servir? Ele é um utilitário de tabelas, tá? Também para esse banco de dados aí. Daí, ó, temos o ASA, tá? Esse ASA quem é? É o Sybase. Então nós temos o backup para ele, temos um validate, ó, já tem algo diferente aqui para ele, que vai fazer esse validate aí. É um serviço de validação de banco de dados, tá? Isso para o Sybase, tá? Temos aqui agora um IB Backup. Esse IB Backup ele vai realizar o backup tanto para o Firebird quanto para o Interbase. Temos um IB Config. Então esse é um serviço de configuração das propriedades, também para o Firebird e para o Interbase. Temos Restore, que é restaurar o banco de dados, também para o Firebird e para o Interbase. Security, ele vai fazer o gerenciamento da segurança, também para o Firebird e para o Interbase. Validate, que também, ó, temos o Validate lá no Sybase, temos o Validate aqui também para o Firebird e para o Interbase, né? Temos o Dump. O dump aí vai ser apenas para o Interbase. Temos o Backup Restore separadinhos aqui só para o Firebird, tá? E temos um Trace aqui apenas para o Firebird. Aí nós temos aqui um MS Access Service, ele vai implementar o serviço do Microsoft Access. Temos o Backup, agora essas funções aqui são todas para o SQLite, ó. Backup, ele vai incluir a restauração e a cópia do banco. Temos o Collation, para implementar um Collation personalizado para o SQLite. Temos o Function, né, que vai implementar uma função personalizada para o SQLite. Security, gerenciamento de criptografia do SQLite. Validate, para a validação do banco de dados para o SQLite. E temos esse R-Tree específico para o SQLite, tá? E o legal é que você vai vendo aqui as plataformas, né? Por exemplo, se você estiver utilizando aí um Sybase da vida, tá? O backup dele vai funcionar apenas no Windows, ó, tá? Já se você estiver utilizando aí essa questão do backup para o Firebird e para o Interbase, vai funcionar no Windows 32, Windows 64, no macOS, no iOS e no Android, tá legal? Então é importante saber isso daqui, né? Você vai escolher o banco de dados de acordo também, né, com o público-alvo, o sistema que você está desenvolvendo, mas levando em conta essa questão aqui das plataformas, tá certo? Isso nós vimos aqui nesses componentes de serviço, mas nós temos aqui também nos demais, né?
Nos componentes visuais, ó, temos para VCL e para FireMonkey alguns para console. Aqui naqueles componentes de monitoramento, né, que nós temos o 3, tem alguns que são em todas as plataformas, outros são no Windows 32 e 64 e esse último aí em todas as plataformas. Já naqueles que fazem a ligação com o banco, ó, alguns apenas para o Windows, outros envolvem o macOS, né, e tem alguns que rodam inclusive nos mobile, né, iOS e Android, tá? E nos componentes de núcleo, né, os componentes lá que fazem parte do núcleo do FireDuck, aí sim eles funcionam em todas as plataformas, tá?